da nossa casa espírita. Esperamos mais uma vez atingir os objetivos pelos quais o nosso programa foi criado. Eu quero dizer para vocês também, esclarecer, que as pessoas me perguntam, vocês estudam para falar? Mas com certeza, como é que nós vamos falar aqui coisas que nós não sabemos? Né? Tem que ser principalmente um assunto sério, né? Que é um assunto que diz respeito aos ensinamentos de Jesus. Então, antes de nós vir para cá, hoje nós temos o nosso irmão Eduardo, que vai fazer um trabalho, ele não veio assim, não, eu vou falar isso e aquilo, e a propriedade, né? E a cultura espírita, o ensinamento e o evangelho de Jesus aqui fica. Desculpe a palavra que eu vou falar. Nós não viemos aqui para falar bobagem. É muito sério. É muito sério o nosso compromisso. E o nosso compromisso está com uma criatura que todos nós conhecemos, que nós conhecemos por Jesus, o Cristo de Deus. Portanto, nós não fazemos nada sem base, sem ter um alicerce forte para levantar essa igreja do amor, nas quais nós estamos imbuídos, de conservá-la da melhor forma possível. Portanto, nós temos que estudar muito, gente, muito, mas muito mesmo, para poder passar aos outros, a vocês que estão nos ouvindo, com propriedade, com seriedade, com consciência. Portanto, eu gostaria de, em primeiro lugar, dar uma boa noite a todos vocês, mas tinha que fazer esse esclarecimento que eu fiz agora. Uma boa noite a todos vocês, que a razão da existência do nosso programa são vocês. E quando eu digo vocês, eu não estou me referindo somente aos encarnados. A quantidade de desencarnados, tenho a certeza, até isso nós sabemos, que ouvem, que assistem o programa O Tempo da nossa casa Chico Xavier. Gostaria também de dar uma boa noite aos nossos patrocinadores e todos aqueles que não são só de Bagé, mas nas imediações de Bagé, cidades circunvizinhas do nosso estado, da nossa região, fora do estado também. Para nós é uma satisfação muito grande quando vocês de outros estados estão nos assistindo também. Vamos conversar com Jesus e agradecer esses momentos que ele nos oportuniza a divulgar o seu evangelho de amor. E nós que pedimos, mestre amado, que nos dê a tua proteção, como sempre, e está se dando através da presença dos nossos mentores espirituais, nossos anjinhos da guarda, nossos guias, e também dos falangeiros do nosso querido patrono. Jesus, receba a nossa eterna gratidão por tudo aquilo que tu faz por nós, nestes momentos em que tentamos, de alguma forma, divulgar a tua mensagem de amor que consola e esclarece. Gostaria então que os nossos irmãos dessem suas boa noite, o nosso irmão Johnny, que está na sonoplastia, que não te diz, é isso aí, né? Dá o seu boa noite, Johnny. O Johnny é o que mexe com essa aparelhagem toda aqui. Muito boa noite a todos, nossos irmãos encarnados e desencarnados, pessoal que nos acompanha pelas nossas plataformas digitais. Tenhamos um ótimo trabalho nessa noite. Muito obrigado. Agora o nosso irmão o Eduardo. Então, boa noite, Eduardo. Boa noite a todos que começam a acompanhar o programa aqui da Casa Espírita Chico Xavier. Eu estendo esse boa noite não só aos companheiros aqui da mesa, não é? Aos nossos familiares, mas principalmente aos confrades espíritas, né? Aqui em Bagé, que são muitos, né? A gente tem tido alguns contatos com muitos deles aí. Os nossos amigos espíritas lá no Litoral Norte, a gente também já participou em outras jornadas, né, de trabalhos espíritas, em Osório, Tramandaí, Imbé, enfim, né? E os espíritas do Rio Grande do Sul, um todo, do Brasil, e aqueles que acompanham também, a gente sabe, aí fora do Brasil. Uma boa noite a todos. Bom, o tema hoje, eu vou deixar para o Eduardo divulgar, é um tema sério, necessário, e é tão necessário pelo que está acontecendo hoje em nossas famílias, né, que nós temos que nos precaver e tomara que surta o efeito, que vai surtir o efeito, tendo em vista a inspiração que nos é dada pelos amigos espirituais. Outra coisa que nós gostaríamos também é de nos colocar
à disposição de vocês, principalmente o nosso irmão Eduardo, que está com o trabalho de hoje, algum questionamento, alguma pergunta. Não fiquem com dúvidas, perguntem, porque se nós não soubermos responder agora, nós apontamos numa outra oportunidade, nós traremos a resposta. Pois bem, agora é tudo com o nosso irmão Eduardo, então. Ok, então, mais uma vez, né, vamos iniciar a nossa temática aqui, lembrando que na última live, umas 2 semanas atrás, se não me engano, Foi. Nós tratamos aqui de um tema também que a gente entende que é oportuno e é importante, né? Que foi a depressão, certo? E naquele momento ali a gente trabalhou mais dentro das causas, né? E das consequências, né? Que a depressão leva. E hoje a gente quer trazer exatamente uma dessas consequências, talvez a mais funesta, mais catastrófica do ponto de vista da nossa jornada existencial, que é o indivíduo tirar a própria vida, né? O suicídio. Mas a gente quer começar, o Paulo falou aqui no início, né, da necessidade do estudo, e quando a gente fala em estudo, a gente, claro, lembra que muitas pessoas na nossa sociedade nem sempre tiveram contato desde cedo com livros, né? Não tem um apreço, né, pela leitura, e a gente compreende isso naturalmente, né? Então, quando nós falamos, e o Espiritismo ele traz essa ênfase nas obras, né? Tanto é que a gente tem aqui hoje, por exemplo, nós vamos trabalhar 2 obras aqui, né? A primeira delas é Dias Gloriosos, né? Obra de Edivaldo Franco, né? Mediunidade de Edivaldo Franco e a mentora Joana de Ângeles, né? Essa obra já tem 26 anos, né? De 1999. E nós temos uma outra obra complementar, né, do grande filósofo e escritor espírita Leon Denis, né, praticamente considerado a pessoa que deu sequência à obra de Kardec. Né? E os temas estão relacionados, né, que a gente vai trazer aqui. Bom, quando a gente fala de estudo, de leitura, a gente sabe que a vida é corrida, com certeza. Falta tempo, né? A gente se envolve com o trabalho, nas famílias, as mães, pais, tem a questão dos filhos e tudo mais. Então, realmente sobra muitas vezes pouco tempo para você reservar para ler um livro. Muitas vezes você não sabe nem que livro, que tipo de leitura, que conteúdo você vai ler, né? E na atualidade nós temos ainda o desafio do quê? A concorrência, né, com o livro, que são as mídias sociais, certo? Então nós acabamos direcionando a nossa energia, o nosso tempo, o nosso foco para coisas que muitas vezes não vão nos trazer esclarecimento, não vão nos elucidar. Não, né? Acresce nada, não, né? Não acresce, exatamente. E aí a gente lembra, né, o quanto é importante, né, a gente saber ler, saber escrever, ou seja, estar alfabetizado, né? Porque eu lembrava aqui numa última palestra, na doutrina que a gente fez, né, que a escrita, a leitura já vem desde 5.000 anos e 500, né, 5.500 anos atrás, né, quando os sumérios inventaram a escrita, né, assim registra a história. Então eu tenho para mim, falei isso em outra ocasião, né, que nós ao reencarnarmos, a partir do momento que nós aprendemos a falar e andar, eu acho que a primeira coisa essencial para todo ser humano hoje, né, seria exatamente aprender a ler e escrever, né? Nem esperar a escola. Eu tive, por exemplo, essa experiência, né, de ser ensinado antes de ir para a escola já a aprender a ler e escrever. E por que isso é importante? Talvez você que vai nos acompanhar pergunte: Eduardo, será que é importante eu ler um livro, eu saber? Bom, o exemplo que eu vou trazer aqui é exatamente como a gente falou na última palestra, né? Imagina que você precise viajar, certo? Para um lugar, uma cidade, um estado, onde você nunca foi, você não conhece nada, certo? Eu faço uma pergunta, né? Eu proponho um questionamento. Você iria? Claro que hoje a gente sabe que tem as tecnologias, né? Tem o GPS e tudo mais, mas tem lugares que às vezes tem pontos cegos na internet e você talvez não consiga, né, ter plena confiança no GPS. Mas vamos dizer que você precisa viajar para um lugar que você não conhece nada, talvez um outro país, você não conhece a cultura, não conhece nada, né? Até o idioma você não sabe. A pergunta é, você viajaria com alguém que já esteve, vamos colocar que seja um outro país, né? Com alguém que já esteve nesse outro país, conhece os lugares, sabe exatamente o aeroporto, conhece tudo, né? Essa pessoa conhece e ela se propõe a viajar com você, né? E você
tem a escolha. Você viaja com essa pessoa ou você viaja com alguém que absolutamente não conhece esse destino, nunca foi. Com quem você iria? Essa é a pergunta que eu coloco. E eu já vou justificar o porquê dessa pergunta. Com quem você vai para algum lugar, com quem você busca conhecimento? É com alguém que já tem o conhecimento ou com alguém que não sabe nada, tal qual você, talvez não saiba, né? Ou talvez saiba menos que você. Então, nos parece natural que a gente escolha a primeira opção. Ora, se eu vou para algum lugar que eu não conheço, eu quero ir com alguém que conhece esse lugar. É bem mais fácil, né? É evidente, parece uma coisa lógica, racional, né? Eu vou me sentir mais seguro tendo alguém como guia ou como orientador e tudo mais, certo? Do que ir com alguém que nunca foi e não conhece nada. Seria uma aventura e aí pode dar errado. E por que a gente propõe isso, né? Por que nós propomos esse questionamento, né, nesse estudo aqui, que tem como pano de fundo, né, o suicídio? Exatamente por quê? Porque quando a espiritualidade, né, trouxe as informações a partir de 1857 para Allan Kardec, né, quando Jesus já tinha anunciado que o Consolador Prometido viria trazer mais conhecimento, né, ficaria conosco. Então, o que o Espiritismo propõe? Quem são esses instrutores da vida maior, certo? São exatamente espíritos que, assim como nós, já passaram por essa jornada que nós estamos passando, sabe lá quantas vezes. Então, eles têm o conhecimento, eles têm o roteiro, eles têm o caminho seguro. Não significa absolutamente que eu vou fazer tudo aquilo que algum espírito me propor, não. Mas através dos livros, certo? Através dos livros, através de uma mediunidade como o de Chico Xavier, como o de Divaldo Franco, essa espiritualidade que tem conhecimento, que já viveu aqui na Terra muitas vezes, em várias reencarnações, eles vêm trazer o conhecimento até mesmo dos erros que eles mesmos se permitiram como alertas. Exatamente como um pai faz para com um filho, né? É natural que um pai que já tem uma experiência de vida, o que ele tenta? Ele tenta alertar o filho, a filha, né, para que não cometa os mesmos erros, se proteja. Não é? Então, daí a importância de eu dedicar um tempo para a leitura do livro, né, das instruções que a espiritualidade traz. Okay? Portanto, a partir desse entendimento, né, eu estou buscando aonde? Onde é que nós estamos buscando a fonte? Ora, Joana de Anjos. Várias encarnações, né, Brasil, México e outros lugares, né, uma mentora que se dedica ao estudo, né, e à pesquisa no plano espiritual e traz questões absolutamente atuais para a nossa jornada, certo? E aqui nessa obra, como eu falei, Dias Gloriosos, ela dedica exatamente o item 16 à abordagem do fenômeno da morte e do renascimento, né? E dentro dessa abordagem ela vai falar sobre o suicídio, né? E em detalhes para alguns casos que a gente conhece muito, tais, por exemplo, né, o que acontece, eu já vou adiantar aqui uma questão, para que você que está nos acompanhando a partir do início aqui do nosso trabalho, possa até participar, a gente convida você a participar. O que poderá acontecer, por exemplo, com uma pessoa que tira a vida pelo enforcamento? Né? O que poderá acontecer no plano espiritual, estamos falando, né? Quais são as consequências de alguém que tira a vida ao se atirar de uma grande altura, né? Ou seja, a pessoa que comete um suicídio pulando de um prédio, por exemplo, certo? Então, a Joana de Anjos vai trazer aqui algumas informações dos detalhes, né? E veja o importante. A partir desse entendimento, desse conhecimento, outra coisa que nos é alertado, que ao você cometer o suicídio, não é só esta vida, essa jornada que é comprometida. Compromete toda uma próxima jornada, um próximo retorno à vida, uma nova reencarnação, é comprometido a partir do ato que eu executei nessa jornada. A pergunta que talvez quem esteja nos acompanhando, Eduardo, será que isso é importante? Será que as pessoas têm um interesse nisso aí? Bom, se você tem a sua vida, meu amigo, minha amiga, né, pelo menos, pode ser que eu esteja equivocado, mas eu acredito que nada mais importante do que a minha vida, né? E se eu tiver toda e qualquer informação que eu tiver para cuidar, para zelar, né, para saber me conduzir nesta jornada, acredito eu que seja relevante, certo? Agora,
a gente sabe, evidentemente, que, infelizmente, a grande massa de seres humanos vive exatamente como aquele... A gente sempre faz aquela figura de linguagem, aquela analogia, vamos dizer assim, aquele barquinho que está numa água que ele vai ao sabor do vento. O vento sopra para um determinado lado, ele vai. O vento muda de direção, ele vai. Infelizmente, né, a grande massa ainda está desacordada para a responsabilidade da vida. A leitura aqui, talvez, o estudo, seja exatamente para aqueles que estão buscando acordar um pouco. Né? Qual é a responsabilidade que eu tenho com a minha jornada, com a minha vida? Né? De que forma eu posso me precaver, né? Exatamente. Me proteger? Né? Eduardo, só me esclarece o seguinte, a mim e o público em geral. Não que a gente queira que tenha alguém culpado porque o filho, ou seja lá quem for, se suicidou. Mas será que as famílias, talvez, será que estão dando aquela educação, dando todo aquele amor, toda aquela segurança para o filho? Será que há diálogo? Ou será que está faltando diálogo? Será que não está faltando o encaminhamento dos pais, encaminhamento com relação aos seus filhos? Levar, eu digo, todas as religiões são boas, mas sem querer menosprezar nem desfazer das outras, mas a nossa, como tu está falando aí, ó, esclarece uma barbaridade as mentes dos neófitos, né? As pessoas que não sabem. O Eduardo vai tratar um tema aqui grave e de grande importância, porque as pessoas, eu vou acabar com a minha vida e acaba tudo. Não acaba tudo. Tu vai falar isso aí com certeza, né? O compromisso é muito maior, a dívida é muito maior, o sofrimento não acaba, meus irmãos. Então, assim, eu penso em nome da doutrina espírita, vamos cuidar mais dos nossos entes queridos, principalmente dos nossos filhos. Está faltando afeição, né? Está faltando o beijo, o conversar de mãos dadas, né? Criar, talvez, dentro de casa, um diálogo fraterno entre toda a família e tratar desses assuntos, né? Então, eu não quero culpar ninguém, mas eu acho que está faltando assim, um pouco mais de atenção. Que me desculpe os pais, mas eu tenho que ser verdadeiro. Eu acho que está faltando alguma coisa com relação a esse encaminhamento, né, para essa criatura que, por qualquer motivo, né? Agora mesmo teve um rapaz aqui na casa, perdi um ente querido que eu gostava muito, eu vou me matar também. E para tirar da cabeça desse menino que não é por aí. Bom, o trabalho é teu, desculpe. Não, eu acho que é importante o que tu pontuou, e aí eu pego 2 pontos. Né? O primeiro assim, a responsabilidade dos familiares, né, em relação àquela pessoa que em algum momento optou por tirar a própria vida. Né? E o segundo ponto, que eu acho que talvez a informação uma das informações mais relevantes que o Espiritismo nos traz, quando você tira a vida, meu amigo, minha amiga, nada termina. Ao contrário, aquilo que parecia ser o fim se transforma numa tortura interminável, né? Essa é a sensação. E isso está lá na obra O Céu e o Inferno de Allan Kardec, onde nós temos 67 depoimentos lá de várias qualidades em espíritos medianos, espíritos inferiores, espíritos esclarecidos, né? E temos 9 depoimentos de espíritas suicidas, certo? E aí tem um dos primeiros depoimentos, a gente abordou aqui na última palestra, né? Onde um homem tirou a sua vida com a navalha, certo? E aí ele é trazido para conversar em espírito, né? Através de médiuns. O Kardec conversa com ele, né? E ele, obviamente, com grandes dificuldades de se comunicar, e ele se dizia decepcionado, porque ele sentiu o peso, né? Da vida, ele tira a sua vida, e aí o que acontece? Para surpresa dele, ele estava vivendo no corpo, né? Ele disse, mas como que isso é possível? Eu tirei minha vida e me sinto vivo. Porém, ele estava em constante tortura, porque aquele corpo, naturalmente, a parte material, estava ali a ser consumida, né? E ele acompanhava tudo. Porque você mata o corpo, mas não mata o espírito. E essa é a informação, talvez, das mais relevantes para aqueles, né? Para nós espíritas, talvez já não seja nenhuma novidade. Mas nós estamos aqui trabalhando para levar essa informação para aquelas pessoas que não têm esse conhecimento espírita e não passa nem no radar delas, né, que ao tirar a sua vida você não terminou nada. Você matou o corpo, mas em essência continua. Você tem as sensações, você tem as percepções, você
vê, escuta, participa de forma passiva, mas vê tudo, né, e sente tudo. Então, aquele ferimento que você proporcionou, né, para tirar a sua vida, você vai continuar sentindo ele, que são as palavras desse espírito, né, que acabou a vida, mas a tortura continuou infindável, vamos dizer assim, na percepção dele. Tá? E o primeiro ponto que eu me referi, que tu pontuastes, né, é exatamente a questão assim, ó. Essa informação toda, ela visa também para que todos nós que possamos perceber uma dificuldade de alguém, uma pessoa que começa a desanimar, uma pessoa que começa a se afastar, né? E a depressão, né? Depois do suicídio, antes do suicídio, a depressão dá muitos sinais. Então, quando a pessoa já não começa a querer participar do convívio normal, né? Ela começa a se isolar. A gente falou disso na outra live, então quem pôde acompanhar sabe o que a gente está falando, e se não, pode entrar na página do Chico lá no YouTube e vai ver os sintomas, né? Tudo que a gente abordou sobre a depressão. Então, são sinais que chegam até nós. E aí a questão é o seguinte, né? Com relação aos familiares ou até mesmo amigos, né? Pessoas que acompanham a jornada daquela pessoa, é realmente o interesse, né? Se interessar pela vida do outro. Né? Não no sentido, e aqui é bom a gente lembrar, né? Não é se interessar no sentido da fofoca, né? O que tu anda fazendo da tua vida? Se interessar com respeito, com consideração pela vida, conversar com essa pessoa, como o Paulo disse aqui, né? Se colocar à disposição, né? E aí talvez você diga assim, não, Eduardo, mas eu não tenho meu perfil, não sei se eu consigo fazer isso, né? Eu não tenho esse perfil. Ok, você pode não ter talvez o perfil de suportar ali o que é um relato de uma pessoa que está sofrendo, mas você pode, como o Paulo disse aqui, direcionar para alguém que tem essas condições. E uma casa espírita, normalmente uma casa espírita bem estruturada, ela tem as pessoas ali, os trabalhadores, né? Entre tantos trabalhadores, alguém que está preparado a ouvir essa pessoa, a amparar essa pessoa, a ajudar essa pessoa. E naturalmente a gente sabe, né, que nós não estamos sozinhos, a espiritualidade também trabalha. Então, cabe sim, né, uma parcela de responsabilidade para a família, para o entorno daquele indivíduo que está passando pela situação. Só dar mais uma cutucada aqui. Ó. Tu sabe que a gente fala com muitas pessoas, tanto adultos como jovens, né? E tem muitas meninas, principalmente as meninas assim, ó, que, só para iniciar, eu dou um abraço em todo mundo, eu espero todo mundo na porta com um abraço e já digo assim, que bom que tu veio. Eu não sei quem é aquela pessoa, mas às vezes elas vêm de casa meio acabrunhadas, não tem aquele tratamento que nós queremos demonstrar, e nós podemos doar como pais, avós, tios, nós podemos fazer isso aí. E tem umas meninas que chegam bem acabrunhadas, envergonhadas, abaixando a cabeça, e eu abraço elas como se fosse uma filha ou uma neta, e elas não sabem abraçar, Eduardo. Os bracinhos ficam esquálidos ao longo do corpo, assim. Eu ainda brinco com elas, ou com eles, né? Mas um pouquinho, Jesus não te deu braço, Deus não te deu braço, nós temos que nos abraçar. Aí eu falo, paizinho, mãezinha, vamos abraçar, né? Vamos beijar, vamos cuidar, vamos conversar. E muda, parece mentira, um simples gesto, né, que a gente possa fazer para mudar o comportamento dessas crianças, já digo criança porque é tudo mocinhas, né, muda completamente. Hoje ela está acabrunhada, amanhã ela já entra sorrindo. Né? E isso aí nós temos que levar para casa. Essa que é a verdade. E por falar em jovem, eu preciso fazer uma propagandinha rápida aqui agora. Ó. Vocês que têm filhos jovens, né, são de 13 a 20 anos, 21 anos, nós estamos tendo na casa a evangelização, o encontro de jovens. Então, se você tiver uma criança em casa, uma menina, um menino, a partir desse 27, agora sábado, nós estamos criando a evangelização para os adolescentes. Esse é o meu recado. Ok. Então, Jones, quer comentar? Não, a questão, a princípio, né, é muito importante, né? Porque nós a gente sabemos, né, que a questão do suicídio muitas vezes tem um fundo, né, como o seu Paulo falou, sempre na juventude, né? Exatamente. Muitas vezes vem coisas acumuladas também. Claro que pode acontecer na fase adulta também, mas sempre há um vestígio que venha
do passado daquela pessoa, né? Muitas vezes acumulado, né? Também tem a predisposição, né? Eu acho que tu vai falar, né, Eduardo? De outras vidas também, né? Muitas vezes o espírito, né? Pela situação que viveu ou pela própria situação que viveu na outra vida, né? Faz com que os seus conflitos venham a esta vida, né? São conflitos de outras Vidas de passadas, outras vidas né? passadas que se moldam nesta vida, né? E talvez ele venha com essa predisposição e esse desafio, né? Para vencer isso, né? E isso, né, Eduardo, é o que muito acontece, né? Principalmente nos jovens, que a gente muitas vezes não A entende. maioria que se suicida é jovens, Outra né? coisa que eu ia só Tem muitos contar adultos, mas... antes, já vou falar aqui antes, outra coisa assim, muitas vezes as pessoas dizem assim, eu acho que eu já falei na outra, né? Que a pessoa estava feliz sempre com... Como a questão social hoje, de rede social também engana bastante, né? A pessoa tira foto sorrindo, tá numa situação, sempre parece que tá boa, né? Mas ali só sorri ali, né? Ou na frente de um grupo de amigos, ou de coisa assim, só sorri naquele momento. Mas a gente não sabe o que tem por dentro, né? O interior dela tá totalmente lacerado, totalmente diferente. Por isso que o Eduardo falou, né, que nós temos que procurar uma religião, tem uma religião que nos dê essa sustentação da vida. Porque o Eduardo falou também, a vida é uma coisa mais importante que nós temos, gente. Olha, se tirar uma vida, uma graça dessas que Deus nos deu, olha, tem outra coisa, está muito difícil reencarnar agora. Eduardo, vamos lá. Vamos lá. Então, assim, ó, isso que o Júnior está contando é uma realidade, né? A gente Exatamente. também sabe que tem suicidas que eles já não é a primeira vez que eles cometem, né? Então, esse é um ponto, talvez, aí para atenuar, não é? Quando a gente fala de responsabilidade do entorno, né? Pais, mães, né? Irmãos, enfim, quando isso acontece em alguma família, né? E vamos lembrar que a gente comentou aqui na outra live também, eu vou recuperar aqui, que o Rio Grande do Sul, por que a gente está trazendo esse tema? Cara, a gente estamos aí no mês de setembro, né? Finalizando o mês de setembro, que ele tem essa... amarelo, né? O setembro amarelo tem essa questão do suicídio, né? Prevenção à vida. Isso. Então, o que a gente contou lá na outra live, né? O Rio Grande do Sul é o estado onde tem maior ocorrência em todo o Brasil de suicidas, né? De suicídios. Olha, veja só, é o Rio Grande do Sul. Por isso que nós temos que dar um pouco mais de ênfase nisso, trabalhar isso melhor, né? No sentido da divulgação preventiva, certo? Mas também a gente tem que aprofundar a sonda, não adianta a gente também se enganar, né? Então, o que eu quero dizer com isso? A Joana de Anjos, uma das características, eu poderia dizer, da obra da Joana de Anjos, é que a Joana é muito franca, muito direta, né, na proposta dela. E isso, muitas vezes, eu vejo muita queixa, né, no meu espírito, né, que é difícil ler a Joana, é difícil. Não é só pelo difícil, é porque ela fala realmente a verdade profunda. E nós, quando o Paulo comentou aqui das mídias, isso é assunto que eu volta e meia reitero nas apresentações, né? O ser humano ainda vive no mundo da ilusão, né? Da selfie bonita, mas do interior despedaçado, né? E a gente está fugindo da realidade de assumir a responsabilidade com a nossa vida, de cumprir com os nossos deveres, de enfrentar os desafios, né? Em nome de uma ilusão que se tornou aí, vamos dizer assim, uma marca, né? Nessas mídias sociais, onde todo mundo só quer aparecer sorridente. Quem é que conta a tristeza na mídia social? Muito poucos. Eu vejo que alguns vezes assim, estou aqui no posto de saúde e tal, né? Mas são raros, né? A maioria aparece ali feliz. E a gente sabe que essa não é uma realidade, né? Há pessoas felizes, sim, mas não dessa forma aí. Quem está feliz até muitas vezes não está nem na mídia social, né? Está vivendo seu momento de felicidade bem discretamente, que é o ideal até, né? Mas, enfim, o assunto aqui, nós vamos trabalhar um pouco agora dentro do aspecto técnico da doutrina, né? Pegando aqui a parte da psicologia da Joana de Anjos. Então, o primeiro ponto aqui, que talvez, acredito, né, que aqueles que não estão numa casa espírita, né, que não estão frequentando grupos de estudos, tem muita coisa que não está no seu radar, como costumo dizer, não passa no seu foco, né? Ali não tem abrangência no seu conhecimento. Quando a gente fala de tirar a vida do corpo, por que a gente diz assim, tirar a vida do corpo? Por que aquele espírito, né, se manifestou e diz assim, matei o corpo, mas não me matei? Né?
Em resumo, é isso que ele diz, certo? Por quê? Porque nós temos o corpo físico, né, de efêmera duração, ou seja, você nasce e algum dia você vai desencarnar, não é? Então morre o corpo físico. A essência, o ser profundo, como a Joana diz, né, o self, o espírito, ele permanece. Mas há um outro campo energético que é importantíssimo e que não passa, não está no conhecimento de muita gente que não conhece o espiritismo, não é? E talvez ali você esteja querendo saber um pouco mais disso aí. Então é nesse campo energético, nesse modelador biológico, né, chamado dentro da doutrina espírita de perispírito, né, ou um mob, como você está dizendo, certo? Modelo organizador biológico, né? É nesse perispírito que fica tudo ali registrado, as nossas ações, pensamentos, né? E aí, o detalhe, certo? Muitas vezes o suicídio ele vem sendo trabalhado, ele vem sendo construído. Olha o paradoxo, né? Eu vou construir a minha autodestruição, mas é exatamente isso aí. E como é que ele vem sendo construído? Exatamente pelo pensamento mal direcionado, não é? Pela infelicidade que eu passo a exercer, né, ou sentir em relação a tudo e a todos, e aí eu volto no ponto, né, você fica vendo as pessoas fantasiosamente felizes nas mídias, né, só tem vencedores, né, pessoas de sucesso e tudo mais, e você começa a sentir essa pressão, você não chegou a esse sucesso, você talvez não se sinta um vencedor, né, a vida para você é mais difícil, você pensa assim, e você vai se acabrunhando, né? Vai definhando, vai se encolhendo, ok? Vai desligando seus centros de força. Então, é uma construção da sua autodestruição, certo? E isso passa por onde? Quando a gente falou no início da live aqui da importância da leitura, e aqui quando se fala de leitura, obviamente são leituras edificantes, né? Algo digno, algo bom. Por que é importante, eu volto nesse ponto, né? Porque o espírita, por exemplo, é difícil você ver um espírita depressivo. Eu, pelo menos, tenho dificuldade de lembrar de em algum momento. Por quê? Porque o espírita, ao ler, né, ao estudar, ele está ativando o seu sistema imunológico pelo pensamento. Se o foco está no estudo, né, você está ali estudando, lendo, aprendendo, você não está com o pensamento disperso em coisas que muitas vezes adoecem. Certo? Então, o espiritismo por si já é um preventivo à depressão e, naturalmente, consequentemente, ao suicídio. Certo? Então, quando a Joana fala desse modelador organizador biológico, né, do perispírito, olha o que ela diz aqui. Ó. O que ele é? Né? Então, se você quer saber um pouco mais disso, certo? Corpo intermediário que encarrega de registrar todas as ocorrências morais e mentais. Está tudo ali desenhado. Então, isso aqui é uma surpresa para muitos quando ocorre o desencarne. Tá? Eu brincava outro dia em casa, nós conversando, né? Se a Kátia está ouvindo, ela vai lembrar. Né? Porque aqui, gente, a gente consegue esconder muita coisa. Né? A gente consegue esconder. Quem conhece o Paulo integralmente? Ninguém conhece, só ele. E nem mesmo ele, nessa condição de Paulo, não se conhece, né? 100%. Né? A essência espiritual Paulo irá se conhecer ao desencarnar, porque ele vai ter uma visão de todas as existências que ele já teve, né? Ele vai ver a sua totalização. Né? Pai, só um pouquinho, eu sei como é que é. Uma para o leigo, assim, ó. Nós estamos morrendo, desencarnando, e passa como se fosse um filme. Ah, sim. É isso aí que aquela experiência, sim. Exatamente. Essa foi uma experiência que nós relatamos aqui, não é? Que é no momento do nosso desencarne. O que acontece? É uma questão que muitos têm curiosidade, querem saber, né? O que acontece no momento que eu estou desencarnando, certo? Seja pelo suicídio, seja por alguma outra morte, né? Então, vejam, esse perispírito, que nós chamamos, né, modelo organizador biológico, ele registra tudo, absolutamente tudo, né? Tudo, pensamento. É um pendrive, né? Meu amigo, se você pegar o maior computador já inventado pelo homem, não chega a 1% do que é a tecnologia espiritual, né? Então é só para a gente baixar um pouquinho a nossa bola e ter um pouquinho mais de humildade, porque a gente acha que nós somos muitos, né? O mundo espiritual está muito à frente, anos-luz à frente, certo? Então, tudo fica absolutamente registrado. No momento do desencarne, como disse, seja pelo suicídio ou seja de outra forma de morte, né? Passa aquele filme. É isso aí que Quem está acompanhando aqui já passou por algum momento
um momento difícil, né? Poderia estar ali, como aconteceu comigo, né? Um afogamento mais de uma vez, né? E aí eu sei exatamente, quando eu li isso aqui, eu me vi ali, você vê um filme em alta velocidade, com todas as imagens ali de muitas coisas que você fez, né? Algumas mais atuais, outras mais antigas, né? Está tudo ali registrado. Então, essa é uma experiência, né? Quem passa por experiência de quase morte, em algum momento deve ter experienciado isso aí. Eduardo, quando tu fala que passa tudo que nós presenciamos, fizemos, vivenciamos na vida, coisas boas e não muito boas. Tudo, absolutamente tudo. Então, né? Tudo, exato. Mas aí vem a surpresa, né? Aí vem o outro ponto que nos assusta, certo? Tá, eu estou no momento de desencarne, vejo tudo aquilo ali passando, ok? Tá, e você desencarna, ok? Desencarnou. E aí você sabe, você sente que está vivo, porque você vê o corpo definhou, o corpo morreu, mas você está vivo. Você está pensando, você está vendo, você está sentindo sensação de frio, calor, etc. no plano espiritual. Você está passando por isso, certo? Veja, a partir do momento que passou esse período, né, que é um período de perturbação, né, você já se deu conta que agora você não está mais na matéria, você está na condição de espírito e você vai ver outros espíritos, vai sentir. Uma informação importante, a Joana diz, e o Leon Denis confirma aqui na obra dele, ou ele diz, porque ele escreveu muito antes essa obra aqui, né, 1897, tem mais de 100 anos, e tem muita coisa aqui para a nossa atualidade, é bom que se diga, né, porque as pessoas tendem a dizer que é uma obra antiga, não, é conhecimento sempre para frente. Né? E a Joana confirma, então, pode dizer assim, sobre o Leon Denis. Todas as nossas ações, prestemos atenção agora, todas as nossas ações, boas ou más, indiferentes ou não, pensamentos, tudo, absolutamente tudo, fica aberto, fica exposto, tá? Todo mundo, todos os outros espíritos que estão no campo, no mundo espiritual, poderão ter acesso àqueles que estiverem na mesma faixa vibratória que a nossa, certo? Espíritos que tiveram uma condição inferior, eles não vão ter essa condição, porque eles não têm. Espíritos que estão numa condição superior acessam esses arquivos. Tá? Então, por que isso é importante? Bom, aqui a gente vive a nossa persona. Né? Eu sou o Eduardo, tem o Paulo Jones e tal. A persona, ou seja, a personalidade que eu assumi nesta encarnação. Okay? Tem muitas coisas que nós não queremos que os outros saibam. E é importante nesse momento reencarnatório nosso. A gente tem que se proteger, a gente não pode abrir a nossa vida, né? De forma absoluta para todo mundo. Obviamente que não, certo? Então tem coisas que a gente, por questão de segurança, se protege e tudo mais. E tem aquelas coisas, né, que a gente esconde propositadamente. Você não quer que o outro saiba o que você fez no verão passado, né? Não tem um filme lá, alguma coisa assim, né? Nós soubemos o que você fez no verão passado. Não tem um filme assim, né? Ok. Aqui no mundo reencarnatório isso serve, tá? Porque os outros também não conseguem ver. Meu amigo, minha amiga, quando a gente desencarnar, muitas dessas coisas não vai ter como esconder mais. Porque está ali, ó, no nosso entorno. E por que isso ocorre, né? Porque exatamente Deus criou as suas leis de forma que ele não precisasse, né, nos punir. Deus não nos pune. Deus é amor. Quem é que nos pune, então? Essa é a pergunta. Por que eu sofro o que sofro? Né? É Deus me punindo? Porque a gente está tocando esse ponto, porque quando a pessoa chega no momento do suicídio, normalmente ela está revoltada contra Deus. Ela se acha, como diz assim, injustiçada, né? O mundo é contra mim, as pessoas são contra mim, Deus não existe, Deus não me ajudou. Ela vai culpar todo mundo, menos a si própria. E aí, a surpresa quando ocorre o desencarne. Está tudo registrado nela. As ações que ela teve e as inações, ou seja, aquilo que ela deveria ter feito e não fez. As responsabilidades que ela deveria ter tido com a vida e não teve. Os deveres que ela deveria cumprir e não cumpriu, certo? Então não adianta fugir, ok? Não adianta fugir, não é o melhor caminho. O melhor caminho é, mesmo nos momentos difíceis, eu procurar o amparo, procurar ajuda, né? E quando você tira a vida, o primeiro sinal, sabe qual é? E Deus fica muito triste com a gente, Jesus fica muito triste com a gente. O primeiro sinal é falta de fé, é de não acreditar num Pai amoroso, né, que nos cuida,
que nos ampara, que muitas vezes nos momentos difíceis nós não percebemos, mas era Ele que estava ali nos conduzindo, não é? A gente se esquece dos nossos afetos no plano espiritual, que sofrem com as nossas dores aqui, né? E que estão vibrando com a gente, né, nos estimulando para prosseguir a jornada. E a gente acaba decepcionando esses afetos, não é? Porque a gente desiste, né? A gente não procura um caminho. Então, é importante, primeiro, conhecer a verdade. Vamos lembrar da frase de Jesus: busca a verdade. Quando você estuda, você está buscando a verdade, você quer o conhecimento. Porque com o conhecimento, a rota que eu preciso seguir fica mais clara. Eu não posso viver uma vida onde qualquer lugar é lugar, qualquer lugar serve. Exatamente. Certo? Quem não sabe para onde ir, já diz uma frase, né? Se você não sabe para onde ir, qualquer lugar serve. E não pode, a nossa vida Não é bem assim. não é bem assim. Porque aí você pode estar indo num precipício, né? Como muitos infelizmente vão, sem o saber. Tá? Então, só para finalizar essa parte, eu sei que tu já quer interagir com a gente, Paulo. O Júnior quer falar alguma coisa. Só para lembrar o que a Jona fala aqui, ó. O perispírito registra as nossas ocorrências morais e mentais que deverão consubstanciar a futura forma. Então, vejam que todas as ações nessa jornada vão estabelecer a minha futura e próxima jornada também. É outra informação que passa despercebido, e aqui eu confesso que até de nós espíritas muitas vezes. Tudo que eu estou fazendo nessa jornada aqui está estabelecendo, está pavimentando um caminho da minha próxima reencarnação. Tá? Não significa que lá no plano espiritual eu não vou evoluir, não vou crescer, sim, mas vai contar muito aquilo que eu fiz ou deixei de fazer, que é importante. Exatamente. Tá? Tu quer dizer, Eduardo, então, que a nossa vida atual, presente agora, nada mais é do que o reflexo da vida passada. Né? E se nós quisermos ter uma boa vida futura, nós temos que viver bem esse presente agora. Exatamente, exatamente. O que eu vivo hoje são consequências, né, é uma sequência, podemos dizer assim, do que ocorreu lá atrás. Tá? E cada ação minha, por isso a importância de cada dia a gente acordar e saber exatamente o que eu estou fazendo e por que eu estou fazendo. Né? Se você quer ser uma pessoa feliz, estabeleça suas metas, seus objetivos, né? Viva de forma com plenitude. O que é plenitude? É você saber por que você faz o que faz, trabalha onde trabalha, você vive com a pessoa, por que você está ali, certo? Os relacionamentos são importantes hoje, né? Até inclusive esse questionamento levantou agora, que é importante, ali na Gênesis diz uma parte, não lembro da parte ali, que diz que o espírito renasce geralmente no mesmo ambiente familiar. Exato. Né? E Jesus ainda fala assim, ó, reconcilia-te sem demora com o teu adversário enquanto estiver a caminho com ele. Né? Então essa postura nova que nós devemos ter tem que ser diferenciada da vida passada. Né? Tratar melhor os outros, como Jesus pediu, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Júnior, quer dar um pitaco aí, Júnior? Não, agora só para dizer, pessoal, esse assunto é importantíssimo. O assunto é muito interessante, né? E agora eu só vou convidar o pessoal do Instagram, que o Instagram nós estamos começando no Instagram aqui, né? O Instagram ele retém menos tempo do que o Facebook no início, não. Então, quero convidar o pessoal do Instagram para estar no nosso Facebook, continuar a nossa conversa. Nós vamos começar a usar o Instagram também, mas ele tem que ter tempos, né? Porque senão ele cai em tempo. Então, vou convidar para o Centro Espírita Chico Xavier, Facebook, né? E porque esse tema está muito interessante, nós temos um monte de pessoas ali já, eu estou vendo aqui, que estão falando já com a gente, né? Então, vamos continuar ali. Então segue nós lá, pessoal do Instagram, Centro Espírita Chico Xavier Bagé, depois vai estar no YouTube Chico Xavier Bagé. Eduardo, o trabalho é Eduardo, nós temos que explicar aqui, Eduardo. Nós temos que interagir. Mas é um trabalho assim que eu sei que tu estudou uma barbaridade, vem pesquisando isso aí, e nós não podemos desperdiçar esse momento assim de esclarecer os nossos irmãos, né? Que muitas vezes não sabem o que vão fazer. Né? A ideia, Paulo e amigos, é exatamente despertar um estímulo, não é? Porque, vejam só, tem o jovem que está começando a vida, certo? E vai enfrentar desafios, vai passar por momentos difíceis, né? E quem sabe esse jovem não quer ali ter uma bússola, né? De saber, cara, para onde é que eu estou indo, o que eu devo fazer, né? Como eu aproveito melhor essa jornada, certo?
Nós temos lá alguém que está talvez ali na meia idade, uns 50, 60 anos, que daqui a pouco olha a sua jornada e vê que, cara, não consegui chegar onde eu queria chegar. Ele vê outros ali, eu sempre comento isso, né? Vê outros ali da mesma faixa etária, né? Que foram talvez materialmente um pouco mais longe ou até foram mais bem sucedidos em alguma área, e ele está ali, se sente um pouco, não atingiu os objetivos, ele não está satisfeito com a sua jornada, lá nos 50, 60 anos. E aí é um perigo. E quando você não está satisfeito com a sua jornada, né, e você não tem uma visão espírita, ou seja, uma visão de longo prazo, quando eu falo longo prazo, é de saber, cara, quando eu desencarnar, minha vida continua. Ou seja, aquilo que eu não consegui agora, ok, tranquilo. Né? Não é bom? Não é bom. Mas eu sei que nada termina. Eu vou continuar a minha existência e eu posso agora que eu percebi, né, ou que eu acordei para a realidade da vida, que eu percebi que eu deveria ter feito mais, ter tido mais responsabilidades, mais deveres, então eu vou começar agora. Né? Mas faltam 20 anos, faltam 10 anos para eu talvez desencarnar, vamos pensar na expectativa de vida de 75 anos em média, que eu acho que está subindo, porque já tem pessoas aí facilzinho indo aos 100 anos, né? Mas não é isso que importa. O que importa é você acordar. E a partir do momento que você acordar, não perder mais tempo. Né? E aí se o Espiritismo tem esse contributo de dizer, olha, dá para fazer a jornada melhor, dá para recuperar um pouco, dá para avançar, dá para crescer, dá para se desenvolver, dá para ser mais feliz. Essa é a questão. Porque todos nós queremos ser felizes. Como eu posso ser feliz onde eu estou, com o que tenho, como sou? Como que eu posso ser mais feliz? Estuda o Espiritismo, ele vai te dizer como. Né? Ele vai te mostrar como. Isso não significa você trabalhar menos, você não fazer seu esforço. Ele vai te dar uma diretriz, né? Ou muitas diretrizes, para você melhorar a sua jornada, e a consequência disso é você ter paz de espírito e se sentir uma pessoa feliz e realizada dentro do possível. Né? Exatamente. Você sabe que o André Luiz fala numa das obras dele, antes de nós reencarnarmos, né? Assim, vocês vão reencarnar para ser felizes, vocês têm que ser felizes. Mas sejam os multiplicadores da felicidade dos outros. Né? Eu acho que uma das coisas assim, eu sinceramente, Paulo, o que me deixa feliz, Eduardo, feliz é estar conversando com as pessoas, né? Fazendo as minhas leituras embaixo da minhas árvores lá em casa, a minha família. Então, olha, sinceramente, com a minha idade, eu sou um homem realizado, eu sou feliz, graças a Deus. Tu seguiu uma diretriz, tu escolheu um caminho. Com certeza. Escolheu um caminho, acreditou e trabalhou nesse caminho, certo? Agora veja, eu vou trazer aqui um ponto que a Jana traz, que ela fala aqui, em face, porque quando a gente fala de jornada, né, a nossa existência, certo? E aí nós estamos falando aqui de direitos, responsabilidades, deveres, né, e consequências, certo? Bom, se eu não vou morrer então, né, morre o corpo, mas eu o espírito não morro, como é que eu continuo no outro lado? Essa é a questão, certo? Então ela diz o seguinte, em face da conduta durante a existência física, né, vão se delineando os processos, aquilo que eu falei da consequência na frente, os processos da morte, até mesmo a maneira como eu me conduzo vão ter influência no processo do meu desencarne. E aí eu lembro o seguinte, uma frase de Jesus, aquele que fere pela espada, com a espada será ferido. Pela espada será ferido. Então se eu vivo da violência, e a gente não é muito difícil a gente imaginar como é que essa pessoa vai morrer. Basta a gente ligar para quem estiver. Não agora por causa da live, né? Mas se você liga no jornal aí, em algum momento, você vê que como que termina a vida de criminosos, né? De pessoas que se envolvem com a violência. Né? Eu não conheço ninguém, pelo menos, né, que passou a vida toda cometendo crimes, né? Ou vivendo no crime, que se aposentou aos 60 e está com a vida ganha, praticamente, leve, tranquilo. O último que tentou isso aí foi pego agora outro dia na Bolívia, lá estava escondido, Bolívia, no Paraguai, um desses países aí, né? Foi pego lá. A lei te alcança em algum momento. A lei vai te alcançar em algum momento, certo? Né? Seja a lei humana, seja principalmente as leis que Deus criou. E outra que nós temos que saber, somos reencarnacionistas, né? E nós podemos muito bem não sermos presos, né? E controlar, sermos bajulados nesta vida. Dos tribunais dos homens nós podemos nos evadir. Mas e os tribunais da espiritualidade? Bom, então é outra coisa, né? Aí entra naquele ponto anterior que eu estava falando, né?
que agora eu concluo, que por que eu disse, e aí não é só eu não estou dizendo, né, mas a doutrina espírita nos diz, que Deus é amoroso, Deus não pune. Tá? Isso eu falo com toda franqueza aqui, porque nós temos visto alguns espíritas aí dizendo que a doutrina espírita está muito punitiva. Né? Eu vou me arriscar aqui, mas eu vou assinar embaixo o que eu vou dizer, tá? Tranquilamente. Nós espíritas não podemos nos dar o luxo de viver na infantilidade, nem na ilusão. Tá? A doutrina espírita não é punitiva, mas eu também não vou ver aqui de passeio. Se eu não assumir minhas responsabilidades, meus deveres, meu amigo, em algum momento eu vou ser chamado, sim, à responsabilidade. Tá? Então não é Deus que pune, não é a doutrina espírita que é punitiva, certo? Porque a gente está vendo alguns movimentos dentro do espiritismo, né? Achando que Kardec já está superado, que a doutrina está muito punitiva, não é bem assim, certo? E eu estou dizendo isso aqui francamente porque é o entendimento mas essa é a realidade, não podemos fugir disso aí. Exato, a gente está procurando muito um caminho fácil, né? E não é bem assim. Tanto é, e aqui eu comprovo o que eu estou dizendo, olha o que a Joana diz aqui, ó. Em face dessa conduta que vão delineando, ou seja, vão preparando os processos da nossa morte, né? Olha o que ela diz. Essa ocorrência é muito mais grave do que se possa parecer. É a Joana Dias está dizendo. Ou seja, pela desatenção com que eu levo a minha encarnação, né? Ou eu acho que agora eu sou espírita e já está tudo resolvido, estou fazendo, né, eu faço a palestra, dou o passe e está tudo bem. Não. Nós somos chamados à responsabilidade a cada segundo do dia. Isso não significa que tu vai viver de forma, né, arrancuda, né, sem sorriso, sem ter um lazer, sem ter um prazer na vida. Não é dessa forma. Mas é estar consciente de cada ação que você faz. Certo? Eu te digo aqui, Paulo, e quem me acompanha mais de perto sabe, eu não me permito um minuto sequer, seja onde eu estiver, hoje, porque eu já perdi muito tempo, tu sabes disso, um minuto sequer com bobagem. O que eu digo que é bobagem? Coisa trivial, piadinha, nem um minuto. A pessoa começou ali, seja quem for, eu me retiro e ponto final. Por quê? Eu entendi que a minha responsabilidade com a vida, com a minha vida, é muito maior para eu estar me permitindo tempo com conversa trivial, com coisa que não leva a lugar nenhum, certo? Então, esse tempo nós não podemos perder. Né? E não significa que eu não posso interagir com outras pessoas, sorrir, brincar, claro que sim. Mas quando a conversa começa a fluir muito para um lado, né, que já está ultrapassando de alguns limites, não. Boa noite, boa tarde e sigo em frente. Né? Aí, olha o que ela complementa aqui nesse pensamento dela. Né? Os pensamentos e atos se responsabilizam pelo deslinde final. Então, o momento do meu desencarne tem a ver com o meu procedimento durante a minha encarnação. Né? Então, a gente falou do exemplo, né, do quem trabalha no crime vai provavelmente ter um desencarne violento. Né? Eu não sou criminoso, mas você vive falando mal das pessoas, vive de futilidades, vive... em algum momento o seu desencarne terá a ver com aquilo que foi dominante da sua existência, né? Aquilo que predominou. Ressaltando defeitos, erros das pessoas. E já ia me escapando aqui, voltando àquele ponto anterior, quando a gente diz que Deus não pune, são as leis inteligentes que ele criou. Lembra quando a gente falou do filmezinho, do perispírito, que fica tudo registrado, os meus atos e pensamentos? Pois bem, na espiritualidade, quando eu revejo cada ato, cada pensamento, o bem que eu fiz ou que eu deixei de fazer, o mal que eu me permiti, né? A indiferença que talvez eu tenha me colocado em algum momento onde eu deveria me posicionar e não me posicionei, tudo aquilo foi registrado. E é ali que conscientemente, no momento que eu saí da perturbação, posso desencarnar, e me conscientizei que errei, né? Naqueles pontos que eu errei, é exatamente o ser espírito que vai solicitar, né, a sua nova experiência reencarnatória baseada naqueles pontos principais onde você errou. Então não é Deus que pune, as próprias leis inteligentes que ele criou que nos fazem nos conscientizar. E por iniciativa nossa mesmo, e aí naquele ponto que você falou da gente, talvez muitas vezes eu quero voltar àquele mesmo ninho familiar onde eu falhei, porque eu preciso corrigir
as minhas falhas. Eu preciso me harmonizar com as leis de Deus, certo? Então somos nós mesmos. E aí, qual é o raciocínio que nós podemos fazer agora? A família onde você está agora, o lugar onde você se encontra agora, as pessoas que estão no seu entorno agora, sabe o que são? Escolhas suas mesmo. Você escolheu antes de reencarnar, né? Você pode mudar isso? Pode. Mas veja, cada ação nossa terá uma consequência, né? Cada ação tem uma reação. Você pode mudar? Pode. Se você não tá feliz, não está contente, você tem o poder de escolha, certo? Mas não vamos reclamar do lugar onde nascemos, exatamente, né? Das pessoas da família. Eu queria ter nascido numa família assim, sabe, né? Eu tenho na minha família as pessoas que perturbam, as pessoas que não sei o quê. Foi ali, meu amigo. Quando você fez no desencarne anterior uma releitura da sua jornada, quando você identificou os principais pontos que você falhou e você solicitou, eu quero estar lá naquele ambiente, com aquelas pessoas, porque eu preciso refazer o caminho. Isso foi uma decisão consciente, inteligente, né, de acordo com as leis de Deus. Exatamente. Agora você reencarnou, você não lembra disso, mas você tem uma intuição disso aí. Exatamente. Tá gravado. É preciso seguir em frente, com fé, com força, com determinação. Tá? Eduardo, nós habitamos um planeta bem inferior, né? O mais inferior do sistema solar é a Terra, né? E outra coisa assim, o que nos falta na realidade é essa consciência, né, cristã que tem que nascer dentro de nós. Jesus fecundou nossos corações, a nossa alma, a nossa mente, com o verdadeiro amor e o conhecimento que ele nos trouxe. Mas assim mesmo, quantos séculos, 2025 anos, Jesus está nos chamando. A voz do Mestre ecoa nos quatro cantos da terra, né? E está nos chamando pelo amor. Pelo amor. Né? Mas nós não queremos entender ainda. Né? Pelas facilidades, as falsas alegrias, as nossas fragilidades, processos obsessivos, amigos, entre aspas, que nos convidam para errar, e nós realmente erramos muito. Nós estamos agora com espíritas, nós estamos espíritas, né? E o Kardec diz assim, só para trazer um pouco de balsamização aos nossos remorsos, né? Porque eu errei, aquela coisa toda. Você reconhece seu espírita pelo esforço que faz para domar as suas más inclinações. Quer dizer, Kardec sabia, Jesus sabe que nós erramos demais, mas com essa oportunidade que nós temos, esse manancial de conhecimento através das obras básicas, das obras de complementares todas, nós não podemos dizer mais, nós que estamos aqui, errar novamente. Essa coisa de errar já passou. Né? Então, agora, o que nós temos que seguir é o Evangelho do Mestre. Não tem outra. Errou. Diz o Mestre assim, através de Pedro, o amor cobre a multidão de pecados. O pecado é o erro, a flecha que atingiu o alvo errado. Né? Hoje nós não podemos mais errar. Nossa destinação agora é pisar nas pegadas de Jesus, que pisa na frente, na areia, na terra, e nós temos que pisar exatamente nas pegadas de Jesus. Essa é a nossa meta agora, como uma criatura mais consciente, responsável, e sabe agora que errou, mas que não vai errar mais. Essa que é a verdade. O maior exemplo disso aí, né, e eu te confesso aqui que foi um dos pontos que me serviu de direção, né, porque quando eu me dei conta também de alguns erros, e não foram poucos, né, que eu cometi, e se atira a primeira pedra, né, mas eu compartilho isso aqui porque, como tu disseste, a gente tem que procurar entender um outro aspecto também da doutrina, que ela é consoladora, certo? Então, quando a gente, e aí pegando o tema do suicídio, que agora nós vamos falar aqui, né, como eu propus lá no início, né, o que acontece, eu convidei a todos que continuassem conosco, né, para saber o que acontece quando a pessoa comete um suicídio por afogamento, por estrangulamento, né, e a gente já vai falar disso aqui. Mas antes, quando a gente fala de erros, né, a gente reconhece, você pode estar acompanhando aí, assim, poxa, estou vendo isso aqui, e eu sei dos meus erros, né,
e isso está oprimindo, certo? Ok. O erro, né, e aí eu vou usar uma expressão da Joana de Angelis, tá? Em uma das, ela já publicou em mais de uma obra dela isso aí, né? O erro faz parte de um processo natural de aprendizagem. Olha a frase. O erro faz parte de um processo natural de aprendizagem. Se você não erra, você não aprende. Certo? Ninguém nasce sabendo, todo mundo conhece essa frase. Então, quando você identifica, hoje eu conversava com uma pessoa que né, dizia que reconheceu alguns os seus erros também, eu digo, tu acha que tu é o primeiro? Não. O que a gente faz com o erro que a gente reconheceu? Ok, lição aprendida. E isso não é o espiritismo, somente o espiritismo está nos dizendo. Sabia, Paulo, que nas empresas, empresas de ponta, né, eu graças a Deus tive o privilégio de trabalhar em algumas empresas muito grandes, né? Ao final do ano, as empresas reúnem seus setores, né? E cada setor identifica os erros, os maiores erros, os erros tops ali, os maiores 10, né? Os top 10, chamado top 10, os maiores erros durante aquele ano, né? E por que eles fazem isso? Porque dali se tiram lições aprendidas. E para que serve? Para corrigir, ou seja, o próximo ano você não cometerá aqueles erros, pelo menos não nas incidências, né? Então, vejam, são lições que no mundo empresarial a gente aprende, não é? Então não é só o espiritismo que diz isso. E o que a gente faria? Eu sempre digo, né, que a vida da gente tem que ser gerida como se fosse uma empresa. Eu falei isso há muito tempo atrás numa palestra e alguém foi conversar comigo lá e disse assim, pô, Eduardo, eu nunca tinha pensado nisso, mas é óbvio, né? A minha vida tem que ser gerada exatamente como uma empresa. O que a gente espera numa empresa? Se tiver algum empresário nos ouvindo, o que você espera da sua empresa? Que ela dê lucro, né? Que ela gere lucro. Com certeza. Então, o que eu espero da minha vida? Que ela gere lucro. Que lucro eu quero? Né? Satisfação, bem-estar, né? Saúde, alegria, saúde. Né? Né? A gente fala em felicidade. Como é que eu busco a felicidade? O que é felicidade? Vamos trazer esse tema igual a próxima live aí. Né? Vamos falar sobre felicidade. Não essa felicidade de vitrine, essa felicidade de efêmera, passageira. Efêmera, né? Mas a felicidade real. Vamos trazer esse tema aí. Então, se você se permitiu erros, você não é o único, todos nós, faz parte de um processo natural de aprendizagem. Eu tiro as lições aprendidas e corrijo, porque a minha vida precisa andar para frente. Você olha para trás só para ver, né, o que houve. Exatamente. Corrige, redireciona ali, afere a bússola ali, olha, esse caminho aqui, porque aquele lá era das pedras, eu me machuquei, era de espinhos, eu me arranhei. Qual é o caminho que eu tenho que fazer agora? Não, vou fazer isso aqui. Então são lições aprendidas e a vida segue, tá? Bom, só um pouquinho. Pois não? Vamos ter que parar um pouquinho para ler ali o slide, depois tu segue. Então, na sequência, pessoal, nós vamos parar aqui então para interagir aí com o pessoal que está participando, tá? E vamos permanecer, porque na sequência nós vamos ver aqui, ó, Joana de Angelis trazendo o que acontece, meu amigo, quando você comete um suicídio por estrangulamento. O que acontece quando você se joga no rio para tirar a sua vida por afogamento? Consequências no plano espiritual. O que acontece com você? A Joana vai dizer, depois do intervalo. Okay? Dá outro e-mail dos nossos patrocinadores, tá, Eduardo? Que eu vou ali tomar uma água já volto. Eu preciso de uma água. Então eu vou dar os patrocinadores enquanto isso daí. Senta aqui, Eu falo aqui. Senta aí. Eu tomo uma aguinha. Eu vou buscar uma água. Muito bem, pessoal. Vamos lá, então, aos nossos patrocinadores aqui, ó. Rede Curiçu de Internet, a melhor internet da cidade. JC Pintura Automotiva, chapeamento e pintura em geral. Rua Jorge Abdal Calil, bairro Getúlio Vargas. Estância São José Turismo Rural. BR 293, km 223, Dom Pedrito Direito. 999-460236. Falaram com Raquel. Recanto Lazer, campo de futebol, salão de festas com churrasqueiro. Externa, sala de jogos. Faça sua festa conosco. Então, 53999-607020. Então, esses são nossos patrocinadores. Rede Curiçu Internet, JVC Pintura Automotiva, Estância São José, Recanto Lazer. Também, falando um pouco do nossa doutrina aqui, segunda-feira,
sessões públicas ordinárias na segunda-feira às 18 horas e 30 minutos, depois temos na quinta-feira às 19 horas e 30 minutos, depois do sábado temos às 15 horas e às 16 horas e 30 minutos. Fica aqui na rua Ismael Soares, no 103, Bagé. Então, esse é o nosso endereço aqui, se você quiser estar aqui, participar. Também lembrando nossas redes sociais, Centro Espírita Chico Xavier Bagé, Facebook, também no Instagram, Casa Chico Xavier Bagé, e também nós temos no YouTube, Chico Xavier Bagé. Então todos com a palavra Bagé, né? Chico Xavier, que é os nossos endereços aqui, né? Então, para você que tem interesse e também quer conhecer a casa, né? Casa Espírita aqui. E se você é de outro lugar, então você também procure uma casa que seja do doutrina de Kardec, né? Do Espiritismo. E cada vez mais nos encontra, né? Uma casa. Então, agradecer o pessoal também de fora, todo mundo que também está aqui, também que está sempre as nossas redes sociais, né? Sempre muito bem-vindo, né? E então a gente está falando aqui. Terminou? Pode Terminou, terminar. agora eu vou falar, pode ir. Eu sou interagiu. Agora eu vou ler o pessoal. É que como eu botei aqui no Instagram, não consegui pegar todos aqui. Alguns. Então tem que pegar daqui. Olha aí, rapaz, como tá. O Ismael Pereira dando boa noite de Alegrete. Eita, esse cara é bueno. Tô com o violão, seu vizinho, eu vou te contar. Josi Farias dando boa noite. A Kátia Porceles dando boa noite também. Nice Pinto, boa noite, amigos queridos, energias positivas. Sempre, abraço. Seu Adair Abreu dando uma boa noite também. Ótimo programa. Andréia Mendes também dando boa noite. A Tânia Mendes dando boa noite, ótimo programa também. Gislaine Rossel, boa noite. Berenice Vigil, obrigado pelo trabalho esclarecedor a todos os irmãos. Um abraço para ti, filha. Sandra Freitas dando boa noite também. Olha aí. A Leia Domenech sempre presente, dando boa noite, amigos, bom trabalho. A Célia Fontes também ligada no programa, dizendo muito bom programa, boa noite, amigos. A Sandra, ótimo trabalho, meus queridos irmãos, boa noite. Assistindo aqui de Brasília, Distrito Federal. Olha só, da um capital. Abraço, minha amiga, que maravilha. Ó, vamos ver aqui. A Regina Ovides também dando boa noite. Tem outra também, acho que é de São Paulo aqui. Tânia Mendes, boa noite. De São Paulo. Isso. Um abraço. Gislene Rosel, boa noite também. Aqui tem mais. A Tânia Mendes, a Berenice. Berenice, né, muito esclarecedor, já disse. Aqui nós temos a Luciana Nunes também, boa noite, meus queridos, um ótimo programa. É nossa patrocinadora aqui, a Luciana. Programa todo. A Nara Trindade, boa noite, irmãos. Palestra muito boa, esclarecedora, assistindo aqui de Candelária. Candelária? Rio Grande do Sul. Candelária, passando Vera Cruz, onde eu morei ali. Pertinho. Júlia Pomplona dando boa noite também. Nossa companheira. É, tua aluna? do nosso grupo de terça-feira. Também vamos ver aqui, quem mais aqui? Temos... Eu vou cobrar do teu grupo, viu, Eduardo? Quando tu estiver aqui, ó, tem que estar todo mundo na minha, viu? Também a Célia Fontes, também dando boa noite. Jorge também, Santos, Balneário Camboriú, acho, Santa Catarina. Olha só. Olha. Muito bom tema também, Regina Alves. Agora, hoje em dia, hoje não tem muita pergunta, hoje estão dando parabéns pelo programa, né? Muito esclarecedor também aqui, outra irmã, a Letícia.
É isso aí, então. Ok. Hoje estão... Retomamos aqui. Como então. no- Vamos retomar? Eu não sei se o nosso relógio está certo, tu correu demais, que negócio é aquele ali? Tá certo, tá certo. Está certo? Pode Né? continuar. Então, gente, vocês estão gostando, tá? Descobri conosco que nós ficamos bastante felizes quando estamos atingindo os nossos objetivos. Bastante gente. E um tema como esse, um tema delicado, um tema grave, mas como nós falamos inicialmente, é necessário que nós venhamos a falar sobre o suicídio. Eduardo, complementa, meu querido. Ok, então a gente entra aqui naquela parte que nós comentamos lá no início, né? Fizemos a nossa chamada, porque uma das entre tantas perguntas que os não espíritas, né, pessoas que são simpatizantes, mas que não estudam a doutrina, né, às vezes vem aquelas perguntas, o que acontece no momento da morte, né? Eu tive um caso assim na família, aconteceu isso, o que pode estar acontecendo, né, com essa pessoa? Então, aqui, como a gente falou, só complementando o pensamento da Joana, nós falamos, né, no início lá, pensamentos e atos, né, se responsabilizam pelo nosso momento final. Tá? Então, tudo aquilo que nós vemos trabalhando na nossa existência, né, vai culminar com o nosso momento final. Então, eu lembro, por exemplo, o meu pai tinha uma... Ele teve a experiência do pai dele desencarnar dormindo. Desencarnou dormindo. Então, ele praticamente não teve um sofrimento, né? Deitou, dormiu e dormiu mesmo, né? Não acordou, né? Não acordou. Então, eu me lembro do meu pai, que ele não tinha praticamente muito estudo nem nada, né? Mas, enfim, tinha uma sabedoria própria dele, né? E nas orações dele, e isso eu ouvi desde pequeno, ele se ajoelhava toda noite para orar, né? naquela simplicidade dele, né? Ele orava e ele me disse mais de uma vez que ele pedia a Deus que ele queria, quando morresse, que fosse igual ao pai dele. Né? Então, acho que aquilo ficou, talvez, criar sofrimento. E como é que foi o desencarne dele? Né? Não foi exatamente como o do pai dele, né? Do meu avô. Foi um infarto, mas foi fulminante. Né? Ele caiu, sentiu e caiu. Certo? Agora, a gente precisa, obviamente, analisar outros pontos. Por que ele teve um infarto? A questão, né, alimentação, né, ele não usava medicamentos, já tinha um problema de coração, mas não usava medicamentos e tudo mais. Né? Mas, de certa forma, ele foi atendido no desejo dele, na vontade dele. Aí lembremos da frase de Jesus, né? Pedi e obtereis, certo? Como ele não foi uma pessoa má, não era um homem violento, nada, ele não morreu de forma violenta. Mereceu o tipo de morte. Exato, né? Então, todo o nosso... se a gente se questionar, porque a gente sabe quando a gente nasceu, a gente não sabe quando a gente vai desencarnar, quando a gente vai morrer, e de que forma, né, a gente vai morrer. Então, é só a gente fazer uma análise de como está a nossa vida. Isso não é a maioria não faz, né? Nós não fazemos, né? Como que é a minha vida? Como é que eu vivo? De que forma eu tenho me conduzido, certo? Então, se eu fico destilando veneno para as outras pessoas, né, insuflando maledicência, né, sou uma pessoa que gosta de causar conflitos, né, provavelmente eu vou ter um desencarne muito dentro dessa área até orgânica. Né, dolorida, certo? Mas vamos um exemplo, o que a Joana nos traz? Que ela aqui é taxativa, né, e obviamente que não é a regra geral isso aqui, né, mas ela cita alguns casos. O que ela diz aqui? Ó? Eu já tinha comentado, uma desencarnação violenta produz grande perturbação. Né? Então, quem morre de forma violenta, né, é uma perturbação. Por quê? Porque você muitas vezes está na sua plena energia, né? Principalmente quando são as mortes com jovens, né? E aí voltamos ao tema do suicídio. Né? Imagina você está lá nos seus 30, 40 anos, ou seja, a sua energia está ali plena, né? E você resolve tirar a sua vida. E um detalhe importante que nós abordamos na palestra, né, há duas semanas, se não me engano, é que até mesmo os espíritas talvez não saibam, né, não desconheçam isso, né, mas principalmente quem não é espírita, quem é só simpatizante, vamos lembrar o seguinte, a Joana coloca aqui na obra dela, e o Leon Denis também, se você tem uma reencarnação programada, vou colocar aí 70 anos, tá? E se você não conhece o Espiritismo, é bom a gente dizer que a gente tem aqui um tempo de vida que a gente veio, cada um de nós, né?
alguns com 70, 60, 50, enfim, nós temos ali, isso está programado, né, no plano espiritual, ok? Então, se você tem ali uma reencarnação programada para 70 anos, e aos seus 40 anos a vida pesou, está difícil, você está vendo, você teve problema no relacionamento, perdeu o emprego, vê aquele pacote que a gente chama, aquele combo, né? O relacionamento terminou, perdeu o emprego, você está, meu amigo, no fundo do poço chegou, ainda se cavou um pouquinho, foi mais para baixo ainda. Então, o mundo caiu por cima. Vamos usar um termo assim que é para a gente entender bem. Parece que tudo acabou ali, né? E aí você resolve, né, faz a opção infeliz de tirar sua vida, tá? Pode ser isso, pode ser outros fatores, né? Às vezes a pessoa recebe o diagnóstico de uma doença ali e ela não tem a coragem de enfrentar e resolve abreviar. Então, se estava previsto lá, vamos colocar aqui 70 anos, lá no plano reencarnatório foi previsto 70 anos, a sua jornada aqui, e você aos 40, por exemplo, você interrompeu a sua jornada, a sua existência física. O que vai acontecer aqui, pegando o que diz a Jônia e o que diz o Leon Denis também, né? Nos próximos 30 anos você ficará vinculado ao corpo físico, né? Nessa perturbação, porque precisa cumprir a jornada. O que faltou? O que faltou. Tá? Então, isso é taxativo, isso é absoluto? Nós não podemos dizer. Mas as informações que eles nos trazem são essas. Né? Então, porque assim, o equívoco que nós permitimos, o erro que nós cometemos, é de enxergar o nosso tempo de muito diferente do tempo de Deus. Exatamente. Certo? Então, o nosso tempo aqui parece que 30 anos, você diz assim, mas 30 anos para a existência eterna, 30 anos não chega nem a 3 segundos, né? A 3 milésimos de segundo, certo? Então, o que estava previsto vai se cumprir, certo? Isso é importante. A lei de Deus o que o Espiritismo nos mostra? Que as leis de Deus são perfeitas. Deus é perfeito. Nós não somos, nós temos uma perfeição relativa. Né? Rumamos para uma perfeição relativa. Estamos muito longe disso. Mas Deus é perfeito e as suas leis são perfeitas. Então não se admite, né? E aqui é bom que a gente tenha isso em mente, porque nós, principalmente nós brasileiros, gostamos muito do jeitinho, né? De acomodar as coisas, de resolver daquele jeito e tal. Né? A gente vai ter muita dificuldade no plano espiritual, porque no plano espiritual, né, quem assistiu, por exemplo, o Nosso Lar, quem lê as obras espíritas, você não vê nas obras espíritas a espiritualidade trabalhando de improviso. Você não vê lá, diz assim, olha, a hora prazada é essa aqui, não, mas não deu, vamos esperar um pouquinho. Você não vê isso. Eu, até hoje, todas as obras que eu li, e aí é preciso, quando a gente estuda, é preciso perceber as entrelinhas. Porque não é só o estudo do que está dizendo ali, mas o contexto geral, né? E a gente vai ter muita dificuldade, porque a gente gosta muito de ser flexível demais com muitas coisas, não dá certo. Né? Então, esse tempo que estava programado irá se cumprir. Se você abreviou, meu amigo... O problema é dele, né? Exatamente. Eu lembro de algumas situações que ocorrem, por exemplo, entre casais, tá? Que estão juntos há muitos anos, né? Durante um longo tempo. Pô, se você tem uma existência conjunta lá de 30, 40 anos, 50 anos, né? E se essa existência se dá de forma equilibrada, né? Há amor verdadeiro entre essas duas pessoas, é natural que uma vai sentir a partida da outra. É natural, é compreensível. Imagina você, durante uma jornada com 30, 40, 50 anos com aquela pessoa. Estou falando de relacionamentos onde a amizade, o respeito, a consideração, ou seja, a base é o amor. Né? Então você sente, né? A pessoa parte e você sente aquilo ali. Tá? Em muitos casos a gente sabe que de forma natural, vamos frisar bem, de forma natural, um desencarna e o outro logo em seguida. Acontece isso aí. Acontece. Mas veja, de forma natural. Qual é o equívoco que alguns cometem? Consciente ou inconscientemente. Longa data juntos, um desencarna, o outro começa a desejar a morte. Esse é um problema. Por que você deseja a morte? Na nossa ignorância, né? Mas eu estava com a pessoa aqui durante tanto tempo, eu não sei viver sem ela, eu quero estar junto dela. Isso é egoísmo da nossa parte. E é falta de fé também. Não é? E aí você começa a desejar a morte. E aí, para sua surpresa, né? Quando você desencarna, você não vai para perto do seu afeto querido. Porque ele cumpriu a jornada de forma natural. Você
É interessante isso aí. Você interferiu na sua jornada, abreviou, desejou romper. Não é assim. Esse é o equívoco que a gente comete. Né? Não, algumas pessoas fazem isso meio que de forma inconsciente. Por isso que a Joana fala aqui no início dos pensamentos e ações. Lembra quando eu disse aqui no início que quem lê, né, a pessoa que se dedica à leitura, ao estudo, ela de certa forma fica imunizada, né, contra um processo depressivo, né? Isso não significa que ela vai ser uma pessoa feliz 100%, não, mas ela está imunizada à depressão, né? E se está imunizada à depressão, ela está se prevenindo ao suicídio. Exatamente, certo? Exatamente. Então, se você não coloca na sua rotina uma leitura edificante, um estudo, né, para buscar um desenvolvimento, um crescimento, fica à mercê de tudo que é tipo de pensamento. E se paralelo a isso, você está passando por uma perda na família, o seu ente querido, o seu amor da sua vida, o seu esposo, sua esposa partiu, e você não tem absolutamente nada como preencher esse vazio, você acaba, consciente ou inconscientemente, desejando estar com aquele que partiu. E aí o caminho é muito diferente no plano espiritual. Você não vai encontrar. Né? Pelo menos não por algum tempo. Não é? Exatamente, é por aí a coisa. É interessante, né? Então, eu me lembro que a gente não gosta de passar por desafios, e a vida é um eterno desafio. A própria Joana, ela diz assim, quem não enfrenta desafio não cresce moral e espiritual nem intelectualmente. Exato. E permanece, olha só, na fase lúdica e fascinante da infância, né? Sem saber da sua realidade existencial. Essas são as palavras da... Somos adultos sem maturidade espiritual. Sem maturidade espiritual. Crianças espirituais, na verdade, na forma de adultos. Exatamente. Né? Bom, agora vamos àquele ponto então, que a gente falou, né? O suicídio largamente programado. Diz a Joana, produz fundos traumas, estão largamente programados. Você vem desejando se tirar a vida, né? Você vem desejando abandonar, certo? Então, produz fundos traumas. Tá? Esse aí é... Elaborando, olha só, você está programando isso, você está pensando, está alimentando. E veja, você, quando faz isso, e mesmo que não faça, está comprometendo a sua próxima reencarnação. Ela diz aqui, ó, elaborando uma próxima reencarnação que se lhe torna muito sofrida. Tá? Muito sofrida. Desde a gestação, com complicações antes e durante o parto. Desde a gestação. Certo? Então, olha a Joana explicando em palavras aqui que todos nós podemos compreender. Né? Em detalhes. Isso quando ela não é malograda, ou seja, né, com insucessos muito dolorosos. O que ela quer dizer? Isso quando você está pronto para nascer e você desencarna na própria gestação. Quantas mães perdem os filhos, né? Antes mesmo de nascer. Até na vida intrauterina ainda, né? Exatamente. Por quê? Porque aquele espírito ali, em outra reencarnação, já vinha construindo, tem a ver uma com a outra, vinha construindo esse desencarne ali... Programado já, programando, né? Sim, coisa... prévio, né? Olha aqui, o enforcamento, por exemplo, né? Pessoa suicida, a pessoa que tira a vida por enforcamento. O que acontece com ela, né? Ela renasce, na próxima reencarnação ela vai renascer sob a constrição do cordão umbilical, né? O que vai gerar isso aí? Grave asfixia. Então, lá na barriga da mãe, lá no ventre da mãe, o cordão umbilical já é constringido, ou seja, ele é como se fosse apertado. Então, enquanto está ali, o feto já está sentindo asfixia. Olha a importância disso aí. Certo? Por quê? Porque você, numa outra encarnação, você tirou sua vida por enforcamento. Né? Envenenamento. A gente tem visto aí, né, algumas pessoas muitas vezes tomando... Volta e meia acontece, né? As pessoas tomam muitos remédios para... A irmã do Divaldo, né? Pessoas que tomam ali uma porção de remédios para tentar o suicídio, né? Envenenamento causa lesões cerebrais irrecuperáveis resultantes da anóxia. Né? O que é anóxia? Aqui, eu peguei esse termo aqui, ó. Falta oxigênio nos tecidos do corpo. Tá? Então, essas lesões são irrecuperáveis, lesões do cérebro. Em consequência do envenenamento. Em consequência do envenenamento. Então, você tirou a sua vida por envenenamento. Próxima reencarnação, provavelmente você vai passar por esse processo doloroso, né? Das lesões cerebrais
e a falta de oxigênio nos tecidos, né? A chamada anóxia, né? Afogamento. Você resolveu tirar sua vida se jogando no rio, numa piscina, no açude, em algum lugar que você não sabia nadar, e você procurou ali abreviar a sua vida ali. Próxima reencarnação, né? Você deverá experienciar o quê? A ruptura da placenta antes do parto. Né? A placenta vai arrebentar antes do parto ali, né? E você vai sofrer todas essas consequências ali também, asfixia, né? Falta de oxigênio, porque ali através tem todos os nutrientes, né? Da placenta. Então, isso parece chocante, parece algo de outro mundo? Não. Parece irreal, né? Parece uma causa irreal, surreal e tudo mais, né? Talvez pareça porque nós estamos muito atrasados em termos de conhecimento da vida. Nós não sabemos o que é a vida. Nós não sabemos as consequências de não cuidar bem do nosso corpo, de não valorizar a nossa vida. Não é? Se nós dedicássemos menos tempo às ilusões hoje, principalmente hoje das mídias sociais, e buscássemos um conhecimento, né? Porque quem está... eu estou ainda um pouquinho distante dos 70 anos, faltam uns 10, 12 anos aí dos 70. Mas se eu estivesse perto, vamos dizer que eu não tivesse conhecimento espírita aqui, eu estivesse ali nos 70 anos, a média de vida no Brasil é 75, né? Minha mãe desencarnou com 92, talvez eu penso, será que eu vou ter os 90? Ok. Não é esse o ponto. O ponto é o seguinte, se eu depois dos 50, 60, ou até mesmo pegando ali, você está perto dos 70, alguma coisa, será que não é interesse meu saber, cara, o que vai acontecer quando eu morrer? Eu morro mesmo ou não morro? Como é que é esse negócio? Porque o Espiritismo diz que não. O budismo já disse isso há muito tempo. Todas as filosofias orientais falam da reencarnação, certo? Eu estou falando aqui como um leigo, né? Você tem dúvida? Tem dúvida, meu amigo? Corre aí numa livraria, pega uma obra espírita, né? Ou alguma coisa sobre espiritualidade e vai pesquisar sobre isso, porque é do seu interesse, cara. É do teu interesse. Né? O que vai acontecer quando tu morrer? Né? Termina tudo mesmo ou não termina? E se não termina, como é que fica? Será que não é essa a pergunta que nós temos que fazer? Aqueles que são leigos, né? Eu não preciso fazer mais, porque a vida já me mostrou, não só pelos livros, é bom que se diga, né? Graças a Deus eu tive, quem é mais próximo de mim sabe, eu tive não só pelos livros, e tu sabes muito bem. A própria vida, vida me trouxe lições práticas que não termina aqui. Então eu não preciso dizer mais que sei, que creio, eu sei. Né? Posso dizer isso com todas as letras. Então se você ainda não sabe, se você ainda está naquele momento talvez de crer ou não crer, e você está próximo da jornada, né? E aí eu vou lembrar o Cortella, né? O Cortella que diz, né? O Marcelo Cortella, eu daqui me vou. Olha a frase do Cortella, eu daqui me vou, e você também. Tá? Então, é muito interessante isso aí, né? Se você não gosta do Cortella, talvez você goste do Karnal. O Karnal diz o seguinte, né? Não, o Karnal tem outro. O Karnal de Leandro Karnal, né? Olha, todos nós iremos. Não, mas eu me cuido, eu faço academia, eu como comida de nutricionista, né? Se cuida, você vai ser um cadáver muito bonito, né? Mas vai ser um cadáver, meu amigo. A carne fica, a matéria fica. Essa é a questão. Então, a proposta é, se você está próximo do final da jornada, não é importante você saber o que acontece depois? Exatamente. Né? Okay? Tem uma obra muito elucidativa e bem simples do Richard Simonetti, né? Quem tem medo da morte. E até é ilustrado assim, com uns desenhos bem jocosos, assim, mas são verdadeiros que acontecem na hora da morte. Quem quiser, vou ver agora esse livro ofereceu para vocês um livro que elucidasse, leiam isso aí, ó, Quem tem medo da morte. Tá? Do Richard Simonetti. Richard Simonetti já desencarnou, né? Já desencarnou, já desencarnou. Você sabia, eu vou dizer para ti, mas eu já comentei isso um tempo atrás, o Richard Simonetti, entre as obras dele, a última obra, uma das últimas obras, que foi a última que ele estava escrevendo, antes de editar o livro, sabia que ele me mandou o livro? Você mandou? Ele mandou o livro. Eu assisti uma palestra. Eu fiz contato com ele, né, sobre uma dúvida que eu tinha num livro que eu estudei dele, e ele disse assim, pô, Eduardo, que legal, não sei o quê, eu vou te mandar meu livro, está no prelo ainda, não estava nem editado, ele mandou um livro para mim ler. Né? Olha que coisa maravilhosa, né? Tem mais alguma coisa aí? Tenho, só para finalizar aqui então, vamos lá. Estamos chegando no final, né? Estamos chegando. Então a gente falou aqui, ó, afogamento, né, enforcamento, e uma outra aqui que também é quando a gente se joga, aí, pessoas que se jogam, né, de grandes alturas, né? O que a Joana fala aqui, ó?
retorno, subposição. Como é que a pessoa vai reencarnar depois? Porque isso, né, são todos. Retorno, subposição inadequada, impossibilidade de liberação. Sabe? Então, ou seja, a pessoa vem com o corpo deformado, né, posição inadequada, e aquela que fala impossibilidade de liberação. Já vou dar um exemplo rápido aqui. Deformações congênitas, tá? Desestruturação orgânica, anomalias graves. Tá? Se você está pensando em tirar sua vida, porque tá difícil demais, você está pensando em subir em algum lugar, se atirar, meu amigo, primeiro você não vai tirar sua vida, você vai despedaçar seu corpo. Segundo ponto, você vai estar se credenciando a uma jornada inteira, que sabe lá de quantos anos, nestas condições aqui. Todo aleijado. Nós vamos ter todo deformado. Defeituoso. E eu vou trazer só rapidamente, para finalizar essa parte aqui, a minha parte aqui. Há muitos anos, numa sociedade espírita onde eu trabalhei, eu não estava, mas o diretor lá, eles fizeram uma reunião mediúnica, porque um casal foi orientado a essa casa espírita, eles tinham um filho paraplégico. E esse casal fez todo o esforço possível com os melhores médicos, cirurgiões, né, tratamentos, para que aquela criança, aquele jovem, recuperasse os movimentos. E em algum momento, também movidos pela fé, eles eram pessoas de fé, né, mãe e papai ali, né, muita fé, tinham recursos, e em algum momento, depois de muito tempo, aquele jovem começou a dar sinais de melhoria. Começou a sair da cadeira, já estava dando os primeiros passos. Agora, vamos ver onde é que a gente vai chegar aqui. Ó. Olha que a Joana falou, ó, impossibilidade de liberação. Mas aquele jovem estava dando já os primeiros passos, pelo esforço do pai e da mãe, pela fé, pelos recursos, tratamento e tudo mais. E aí, eis que, em algum momento, ele volta a estaca zero. Opa. Não conseguia nem sair mais da cadeira. Já não movimentava os braços e pernas, nada, absolutamente nada. E o casal foi orientado aí numa casa espírita, a casa que eu trabalhei aqui no interior do Rio Grande do Sul. E numa reunião mediúnica, o que foi dito? Foi feito exatamente isso que a João está fazendo aqui, ó, dizendo aqui, ó, impossibilidade total de liberação, porque era um suicida, não pela primeira vez. E quando o tratamento começou a surtir efeito, quando a fé do pai e da mãe começou a ajudar, os passos que ele estava dando, sabe para onde era? Para a janela, eles moravam num prédio, para a janela do prédio para ele se atirar de novo. Né? Então já era reincidente. Então, tudo isso nos faz entender a gravidade e a responsabilidade que nós temos que ter com a vida, com o nosso corpo, certo? Com os nossos deveres, tudo aquilo que cada ação nossa. Lembrando sempre que a Joana falou aqui, pensamento e ação. É isso que direciona a nossa vida. Se eu não controlar meu pensamento, se eu não tiver um direcionamento para ele, as minhas ações serão errôneas, serão em outras direções. E é aí que eu estou semeando as minhas dificuldades futuras. Bom, nós estamos na hora, né? Então eu faço esse convite aí para vocês que estão nos ouvindo, pai, mãe, filhos, avós, tios. Se você souber de alguém que tem essa intenção de sentir a vida, principalmente os jovens, né, que sentiram a vida, vamos conversar, tragam aqui para casa, vamos orientar. A vida é muito importante, é uma graça que Deus nos deu. Né? E Deus nos deu um corpo perfeito muitas vezes, e às vezes nós começamos a desencarnar muito antes da data prevista, como disse o Eduardo aqui. Né? Nossos vícios, nossas desarmonias, nossas palavras mal colocadas, a fofoca, a raiva, são fatores que até nós poderíamos aumentar mais a consequência, né, do suicídio, que também seria um tipo de suicídio. Né? Eu peço a vocês assim, ó, que essas criaturas não desperdicem as suas vidas. Olha, uma oportunidade reencarnatória, como nós falamos anteriormente, não está fácil. Né? Sabe quantos mil espíritos existem para... Nós temos mais de 8 milhões de... Bilhões. 8 bilhões, mais de 8 bilhões. 8 bilhões. Exatamente. 8 bilhões encarnados. Você sabe quanto que é a população espiritual que está para desencarnar e não consegue? Mais de 20 bilhões. Por que será que nós encarnamos, meus irmãos?
Por que será que Deus nos deu essa oportunidade? Porque nós somos mais altos, mais moreno, mais preto, mais gordo, mais magro? Não. Nós temos os nossos compromissos. Nós não temos missão. Missão é para os espíritos mais evoluídos. Nós temos compromisso conosco. E esse compromisso conosco diz respeito à nossa evolução moral, espiritual e intelectual. Sabem por quê? Nós temos dentro de casa 2 ou 3 pessoas, no máximo 5 ou 6. Nós estamos sendo preparados para podermos ajudar talvez centenas de pessoas. Aquele que realmente se dedica. Não estou falando de nós, né? Nossos conhecimentos são parcos, são pequenos. Nós estamos tentando evoluir, mas estamos tentando evoluir, né? Então, eu falo para vocês, e até para o trabalhador da nossa casa, não quero me meter na casa dos outros, não deixe de frequentar a nossa casa, né? Então, o Divaldo, antes de desencarnar, ele disse que nós frequentamos muito pouco as nossas casas, que nós temos que participar, no mínimo, 2 sessões públicas de exposição na semana. Não deixar daquele que estuda na casa, em grupo de estudo, ESE e mediúnicos, não deixe de participar desses trabalhos. Nós temos uma responsabilidade muito grande. Nós temos a responsabilidade, gente, de ajudar Jesus a implantar definitivamente seu reinado de amor na face da terra. Podemos ser só um. Mas lembro do colibri, que levava um pingo d'água para... deram risada deles, outros animais. Onde é que tu vai, né? Eu vou apagar um incêndio. É isso que nós temos que fazer. Nós temos que ser os colibris de Jesus. Façam o máximo que puderem fazer, né? Levantem cedo, deitam tarde. Eu mesmo não sou exemplo para ninguém. Antes da meia-noite eu não consigo dormir. 6h30 eu estou de pé. Eu acho, me desculpe o que eu vou dizer. Aquele que dorme demais perde a oportunidade de fazer alguma coisa. Até de ajudar a mulher a varrer a casa, de fazer a comida, seja lá o que for. Coisas simples, mas que fazem parte da nossa vida, né? As pessoas às vezes não gostam do que eu falo. Eu digo, nós somos espíritas. Um dia seremos espíritas cristãos. Porque para ser espírita cristão, a acepção legal da palavra, precisa muito. Mas o esforço que nós estamos fazendo para ser um espírita cristão é muito grande. Desculpe a outra expressão que eu vou dizer. Ao longo das nossas reencarnações passadas, nós juntamos muito lixo, gente. Muito lixo. O nosso perispírito está denegrido. Eu tinha um irmão que já desencarnou há muito tempo, que ele dizia assim, ó, cada caridade que tu faz é uma colherinha que tu pega, aquelas de chazinho, e tu passa e raspa um pontinho preto do teu perispírito. Faltando muito, meus irmãos. Tem que deixar florar mais a nossa fé. Praticar caridade, a primeira caridade é para conosco mesmo. Né? Nos amar, está faltando nos amar. Desculpe, às vezes nós somos hipócritas. Nós dissemos que amamos tudo e a todos, mas nós não nos amamos. Amar é se cuidar, e nós temos que nos cuidar. Estudem, são as palavras de ordem que vêm do alto para nós. Estudem e trabalhem. Bom, então boa noite, Johnny. Dando uma boa noite a todos. Boa noite, São Paulo, Eduardo. Boa noite ao pessoal do Facebook que esteve até agora presente, também das nossas redes sociais também, que nos acompanharam. Que Jesus ilumine a todos e até a próxima semana, se Deus quiser. Eduardo, tu acha que ficou alguma coisa para trás? Nós podemos complementar numa outra oportunidade. Outra oportunidade, eu acho que sim. Esse é um tema que nós temos muitas fontes em relação a esse tema, né? E eu trouxe apenas aqui, por exemplo, trabalhei mais a Joana hoje aqui, tanto é que eu já comentei que tem uma obra da Joana, Entrega-te a Deus, que em 2 momentos ela fala de depressão, pandemia depressiva e a tragédia da depressão. 2 momentos na mesma obra. Então, é importante isso, certo? Vamos trabalhar essas obras. E aqui a gente não está de forma absoluta. Trazemos uma fonte, né, entre muitas outras, né, muitos outros olhares que nós podemos ter,
com relação a essa questão do suicídio. Né? Bom, vamos encerrar então, em primeiro lugar, agradecendo os nossos patrocinadores e possamos contar com vocês nas outras oportunidades e nos traz uma satisfação, uma alegria muito grande em saber que gente fora aqui do nosso Rio Grande, fora de Bagé, estão nos assistindo. Olha, do fundo do nosso coração, muito obrigado. Nosso eterno agradecimento por tudo aquilo que vocês fazem por nós, esse prestígio todo que vocês dão para o nosso programa O Tempo, na nossa queridíssima casa Chico Xavier. Quero agradecer também aos mentores espirituais que aqui estão, os forangeiros do nosso patrono, a espiritualidade da casa que nos acompanha e a todos os espíritos que têm seus ouvidos colados nesse programa também, porque não tiveram ou tiveram oportunidade nas vidas quando encarnados estavam, mas que agora satisfazem não só a sua curiosidade, mas o seu entendimento, o seu conhecimento. Querido patrono, obrigado pela oportunidade que nos dá. Chico Xavier, querido, obrigado por essa casa que nos abriga, essa escola das nossas almas, esse hospital dos nossos, tanto orgânico como espiritual. Muito obrigado, querido Chico, pelos teus falangeiros que nos assistem nesse momento. E a ti, mestre amado, obrigado pela vida, pela reencarnação. Subentendemos nós a oportunidade de crescermos moral e espiritual e intelectualmente. Obrigado, querido mestre, pela natureza que nos cerca, porque fazemos nós parte da natureza. Pela família, essa oficina dos nossos sentimentos. A oportunidade de nós reencontrar com afetos e desafetos do passado. Obrigado pelo amigo espiritual que colocastes ao lado de cada um de nós, que nos inspira, que mostra o caminho e que nos deseja também a paz que Jesus nos deu. Muito obrigado a todos, obrigado a todas as pessoas que estão nos ouvindo, de outras casas espíritas. E a ti, patrono, mais uma vez peço que abençoa e proteja a nossa casa Chico Xavier e todas as casas espíritas de Bagé e, quiçá, fora de Bagé. Uma boa noite a todos. Muita paz a todos. Que assim seja.